Olá, viajantes, tudo bem? Esse é o segundo vídeo do nosso planejamento para a próxima viagem e nele a gente vai conversar sobre dinheiro. A ideia desse passo é ter o preço médio das coisas que você vai precisar comprar. No vídeo anterior, a gente fez várias pesquisas e fez várias perguntas sobre o lugar que a gente gostaria de ir. No passo 2, a gente vai fazer basicamente as mesmas pesquisas, só que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, o que é legal da gente pesquisar aqui? Hotéis, pousadas, pode ser um Airbnb, né, alugar um quarto num apartamento, sei lá. Outra opção também, hostels, né? Então, vocês vão pesquisar lugares que vocês gostariam de ficar. Mas não é ainda para tipo assim, não, eu vou ficar nesse lugar e deu. Não, é para vocês terem uma ideia de quanto custaria mais ou menos a diária em um local que vocês gostariam de se hospedar. E aí, vocês vão começar a ter, então, mais ou menos quanto que custaria o hotel, por exemplo. Outra coisa que vocês vão dar uma pesquisada também é em passagem aérea. Quanto que custa a passagem aérea? Mais ou menos, tipo, não é, não, vou comprar já. Não, é só tipo assim, ó, eu aceitaria, por exemplo, viajar numa quarta noite? Não, então eu vou fazer a minha pesquisa do dia que eu toparia viajar e eu sei que o valor vai ficar entre, não sei, R$1.000 e R$1.500. Então, esse vai ser mais ou menos o preço médio que eu vou pagar na minha passagem. Outra coisa legal de pesquisar, se você vai para mais de uma cidade, já dá uma pesquisada por cima de quanto seria de uma cidade para outra, qual transporte você pegaria. Um item muito importante são os passeios. Tem lugares que você vai, que você consegue caminhar e fazer um monte de coisa grátis, né? Mas tem lugares que você precisa pegar bastante passeio. Então é legal também de ver esse lugar que você escolheu, se você vai ter que pegar passeio ou não, precisa. E se você tiver que pegar passeio, qual o valor desses passeios? De novo, preço médio, não é que tipo, vou pegar esse passeio, não. Mas é só saber quanto mais ou menos que foi pago. E aí depois, um outro passo mais pra frente, você vai aprofundar a pesquisa e aí sim selecionar o passeio, selecionar o hotel, selecionar a passagem. Mas por enquanto a gente ainda tá vendo se essa viagem que a gente escolheu vai ser possível. Porque às vezes a gente vai ver, tipo, realmente, essa viagem vai me custar, não sei, R$5.000. E eu não tenho esse dinheiro para gastar agora, eu tava pensando em gastar 3. Então a gente vai voltar no nosso passo anterior e vai escolher um outro local que seja mais barato. E é assim mesmo, tá, gente? Tipo, eu tô colocando aqui um passo a passo, mas é um passo a passo se tudo acontecer perfeito, assim, nada impede que a gente tenha que voltar, por exemplo, no passo anterior, não, esse passo aqui não deu pra mim, volta, escolhe outro lugar e continua a sequência dos passos, tá? Uma outra dica que eu dou aqui é para que você defina um valor diário de gasto. Então, por exemplo, assim, o valor de transporte, né, não tem muito como diminuir, vai ter que fazer o transporte, e o valor também de hospedagem, não tem, depois que você definiu, não tem muito como diminuir, mas você ainda antes de escolher, você pode optar, por exemplo, por um hostel. Dentro do hostel pode ser um quarto compartilhado, um quarto privado, banheiro compartilhado, banheiro privado, mas depois que você definiu isso, aí uma sugestão que eu dou é para você definir um valor diário de gasto também. Então, por exemplo, aí isso depende de você, né? Eu tenho por dia para gastar R$100, não sei, 200, 300 reais. Depende do lugar que você vai, depende de quanto você tem. E aí você tenta ficar todo dia dentro daquele valor. Então, por exemplo, eu tenho um passeio, vamos supor que eu defini 300 reais e eu tenho um passeio que custou 100, o resto do meu dia, em refeições e tudo mais, eu tenho que ficar dentro desses 300 reais. Então, por exemplo, eu fiz um passeio que foi, sei lá, 250. Então, de repente, nas minhas refeições, eu dou uma segurada, passo no mercado, compro um negócio legal, sabe? Até porque quando a gente viaja, a gente fica sempre, né? Não, restaurante, restaurante, restaurante. Mas se vocês forem no mercado, vocês vão ver que o mercado também tem bastante comida diferente, comida típica do local, sabe? Então é bem interessante, assim. Quando eu viajo, eu gosto bastante de ir nos mercados para ver as comidas, comprar alguma coisa diferente que não tenha no local onde eu moro. Então essa é uma dica legal, assim. Tá, mas hoje eu já fiz um passeio que custou 300. Não tem problema, mas aí eu sei que no próximo dia, então, eu tenho que diminuir
o valor para que eu consiga ficar dentro da minha meta. Vocês vão ver que se vocês estipularem esse valor, pode até parecer difícil, assim, sabe? Ah, meu Deus, eu vou viajar com dinheiro contado. Mas vocês vão ver que se vocês definirem esse valor, fica muito fácil, sabe? Vocês começarem a priorizar as coisas que vocês querem, tipo, depois de um tempo fica até automático, sabe? Tipo, eu tenho esse valor, eu tenho 2 restaurantes caros pra ir, não, então eu vou nesse um dia, nesse no outro, nesse hoje, na semana que vem eu vou no outro. Então vocês vão ver que, tipo, as coisas vão se tornando cada vez mais automáticas. Se é a primeira vez que vocês estão fazendo, talvez vocês tenham um pouco de dificuldade, mas vai melhorar. Então é isso, eu espero que vocês consigam fazer esse planejamento financeiro e deixem aí nos comentários dizendo se conseguiram, se não conseguiram, qual dificuldade que tiveram. E eu também tô aqui para ajudar vocês, então se vocês precisarem de alguma ajuda, só me mandar uma mensagem, um e-mail, fazer um sinal de fumaça e aí eu vou procurar ajudar vocês com o meu conhecimento. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os passeios, né, e o que fazer nesse outro país. Quais as opções que a gente tem? A gente faz o passeio sozinho, tem como fazer a pé, a gente precisa contratar um guia local, a gente precisa contratar um passeio mesmo, uma agência que faça aquele passeio. Então, vou tentar ajudar um pouquinho nessa questão de como escolher a melhor opção para ter melhor aproveitamento na viagem, dependendo do lugar que você vai. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.